Você sabe o que é um isótopo, isóbaro, isótono e isoeletrônico? São nomes muito confusos para você, então fica comigo que você vai entender tudo isso e muito mais agora! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Sou o professor Flávio, mestre e doutorando em Química e tenho uma vasta experiência em pré-ENEM e vestibulares. Vídeo de hoje sobre semelhança atômica. Semelhança atômica, como o próprio nome já sugere, é a semelhança que os átomos têm. Se eles têm mesmo número de prótons, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons, mesmo número de elétrons, como é que a gente chama isso e como é que a gente identifica isso nas representações? Vamos lá! Primeiro vamos falar dos isótopos. Talvez esse seja o mais simples de você compreender e que vai te ajudar a entender os próximos. Sempre que você vê esse termo iso ele significa igual. Então você vai ter alguma coisa igual, tá? Isótopos, P de prótons. Então você tem elementos com o mesmo número de prótons. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre representações químicas, sugiro que você assista, que vai facilitar a compreensão desse vídeo. Pra você entender semelhanças atômicas, muitas vezes elas são representadas a partir das representações da simbologia química e você precisa compreender isso para poder entender algumas questões, tá bom? Se você viu o vídeo anterior, eu falei lá que a característica de um elemento químico é o número de prótons, é o número atômico, em que Z, que é o número atômico, é a mesma coisa do número de prótons. Tá ok? Então, isótopos vão ser o mesmo elemento, só que eles variam na sua massa. Eles variam o número de massa, mas mantêm o número de prótons. Exemplos, eu tenho aqui o átomo de hidrogênio. Tenho 3 átomos de hidrogênio diferentes. Eu tenho o hidrogênio prótil, que ele só tem um próton no núcleo. Eu tenho o deutério, que também só tem um próton no núcleo. E tenho o trítio, que também só tem um próton no núcleo. Logicamente, se eles são o mesmo elemento, são hidrogênio, eles têm que ter o mesmo número de prótons. Por isso que eles são isótopos. Mas por que eles são diferentes? Porque eles têm diferente quantidade de nêutrons. O próton não tem nenhum nêutron, então a massa dele aqui é 1, que eu só tenho um próton. A gente já viu no vídeo anterior que os prótons eles contribuem com 1 de massa. O deutério ele tem um próton e um nêutron, então a massa dele aqui é 2. A gente viu também no vídeo anterior que o próton e o nêutron contribuem com 1 de massa. E eu tenho aqui o trítio com 2 nêutrons, então a massa dele é 3. São elementos iguais, ambos são hidrogênio, porém com massas diferentes. Isso é um isótopo. Outro exemplo, isótonos. Isótono, iso igual, tono vem de nêutrons. São elementos diferentes com o mesmo número de nêutrons, tá ok? Se eles têm o mesmo número de nêutrons, eles podem variar a massa e podem variar o número atômico. Só não varia o número de nêutrons. Como é que a gente vai verificar isso? Se você assistiu o vídeo anterior de representações químicas, vai ficar bem fácil para você. Aqui em cima eu tenho a massa. Massa, veja que os dois são de massa diferentes. Esse aqui é o boro, por isso que ele tem número atômico 5, que é a característica do elemento químico, e aqui é o berílio, com número atômico 4. Se são números atômicos diferentes, eles são elementos diferentes. Mas se ele tem 10 de massa, e eu sei que massa pode ser calculada pelo número de prótons e número de nêutrons, e eu tenho 10 de massa, eu tenho 4 de número de prótons, eu sei que meus nêutrons vão ser igual a 6, porque 4 mais 6 dá 10. Esse meu outro exemplo aqui, massa é igual a prótons mais nêutrons, que a gente já viu isso no vídeo anterior. A minha massa é de 11, né? Eu tenho 11 de massa. Prótons eu tenho 5, então eu vou ter 6 prótons. 6 prótons não, tem 6 nêutrons, né? Veja que ambos têm 6 nêutrons. Se eles têm 6 nêutrons, eles são isótonos, mesmo número de nêutrons. Próximo exemplo, isóbaros. Iso tem alguma coisa igual aí, Só que o que é igual agora? É a massa, né? Agora fica um pouco menos intuitivo, porque isótopos, prótons tem um P no nome isótopos. Isótonos tem um N no nome isótonos. Só que isóbaros não tem um M no nome isóbaros. Como é que você vai lembrar isso? Porque esse A, né? Antigamente, e até hoje dias atuais, acredita-se que tudo que tem massa, existe átomos. Tudo que tem massa, existe átomos. Átomo começa com a letra A. Então, por isso aqui, atrelaram-se a massa aos átomos, por isso que a gente chama de isóbaros, tá ok? Se eles são isóbaros, eles possuem a mesma massa. E aqui eu tenho um exemplo do argônio com o cálcio. E a massa está sendo representada aqui em cima, 40 de massa e 40 de massa. Ambos têm a mesma massa, eles são isóbaros, tá bom? Vamos para o nosso último exemplo, que seriam os isoeletrônicos. Isoeletrônicos, iso igual a quantidade de elétrons, que é o Ezinho aqui, tá? Mesmo número de elétrons. Elementos
elementos diferentes com o mesmo número de elétrons, podendo variar a massa e o número atômico, que é o número de prótons. Vamos verificar aqui, ó. Eu tenho um átomo com 11 prótons, que são minhas cargas positivas, tenho 11 cargas positivas, e está me dizendo aqui que eu tenho excesso de carga positiva. Se eu tenho excesso de carga positiva, quer dizer que eu tenho um excesso de carga positiva, eu vou ter 10 elétrons. Tenho 10 cargas negativas, com uma carga positiva, eu tenho um excesso de carga positiva, tá? Então, eu tenho 10 elétrons, que está aqui embaixo. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho 8 cargas positivas, que é meus prótons, e eu tenho excesso de 2 cargas negativas. Então, eu tenho mais 2 cargas negativas em relação às cargas positivas, que são os prótons. Então, se eu tenho excesso de 2 cargas negativas, eu vou ter 10 elétrons, né? Eu tenho 8 positivo. Para que eu tenha 2 de excesso negativo, eu vou ter que ter 10 elétrons. Nesse outro exemplo aqui, eu não tenho carga, tá vendo? A carga é zero. Se a minha carga é zero, eu tenho a mesma quantidade de carga positiva, que são os prótons, são iguais às quantidades de cargas negativas, que são os elétrons, que vai ser 10 carga negativa também, tá? Então eu tenho 10 elétrons. Esses átomos aqui são isoeletrônicos, tá bom? Vamos responder uma questão pra gente ver como é que isso pode ser cobrado na prática nas provas dos vestibulares. Com relação aos átomos abaixo, átomos X, Y e R, podemos afirmar que, veja que aqui as representações, ele está representando agora a massa do lado direito e o número atômico aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá. Letra A. Y e R são isótopos. Y tá aqui e o R tá aqui. Eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons? Não tem, né? Então não é letra A. X e R são isóbaros. X tá aqui e o R tá aqui. São isóbaros? Não. Aqui ele tem 50 de massa e aqui ele tem 49 de massa. Não tem a mesma massa. X e R são isótonos. Vamos ver se eles são isótonos. Aqui eu tenho 50 de massa e aqui eu tenho 21 prótons. Então quer dizer que eu tenho 29 nêutrons, porque 29 mais 21 dá 50. E esse daqui eu tenho 28 nêutrons, porque 28 mais 21 dá 49. Então eles não são isótonos, têm diferentes números de nêutrons. X e R possuem o mesmo número de elétrons. X e R possuem o mesmo número de elétrons. Se eu tenho aqui átomos sem carga, então a quantidade de prótons vai ser igual a de elétrons. Então aqui eu tenho 21 elétrons, ó, 21 cargas negativas, que é para zerar essas 21 cargas positivas. Nesse outro exemplo aqui, minha carga total também é zero, então quer dizer que eu vou ter o mesmo número de prótons, eu vou ter de elétrons. E eu tenho também 21 prótons, que vão ser 21 elétrons, tá? Então minha resposta aqui já é a letra D, ok? Vamos ver a letra E, somente para a gente ter desencargo de consciência. X e Y deveriam estar representados pelo mesmo símbolo químico. X e Y não deveriam estar pelo mesmo símbolo, né? Porque aqui eu tenho 21 prótons, que é a característica do meu elemento químico, e aqui eu tenho 22 prótons, que também é a característica do elemento químico. Ou seja, são elementos diferentes, não poderiam estar representados da mesma forma. Então minha resposta realmente aqui é a letra D, tá bom? Temos só mais uma questão para a gente finalizar com chave de ouro, frisar bem esse conteúdo de semelhança atômica. Vamos lá. No organismo humano, alguns elementos químicos existem na forma de íons. Esses íons desempenham um papel fundamental em vários processos vitais, participando de reações químicas. Os íons de sódio e íon de magnésio, por exemplo, estão respectivamente envolvidos no equilíbrio eletrolítico e no funcionamento dos nervos. Em relação aos íons de sódio e aos íons de magnésio, é correto afirmar que são. Vamos ver se eles são isoeletrônicos, isótonos e afins. Vamos lá. Perceba que ele falou em dois momentos, do sódio e do magnésio, dando informações diferentes para eles. Então eu vou colocar aqui do lado, ó, o sódio e o magnésio, e colocar as informações que ele mostrou. Aqui em cima ele mostra que o sódio tem 11 prótons e uma carga positiva. 11 prótons e uma carga positiva. No segundo momento ele mostra que ele continua tendo uma carga positiva e ele indica agora a massa, ó, 23 de massa. No magnésio, primeiro ele mostra que tem 12 prótons e 2 cargas positivas, e depois na outra representação aqui do magnésio ele mostra que continua tendo 2 cargas positivas, porém com 24 de massa. Vamos agora para as alternativas. Letra A. Eles são isótopos e isoeletrônicos. Isótopos eles não são, ó, tem 11 e 12, então não pode ser a letra A. Letra B. Isoeletrônicos e isótonos. Será que eles são isoeletrônicos? Aqui eu tenho minha carga positiva, tenho 11 prótons no sódio, então são 11 carga negativa, e mostra que eu tenho um excesso de carga positiva de 1 de excesso. Então quer dizer que eu tenho 10 elétrons. Elétrons aqui vai ser igual a 10, tá? Porque eu tenho um excesso de carga positiva em relação às minhas cargas negativas, que são os elétrons. Nesse outro exemplo aqui, ó, eu tenho 12 cargas positivas, que são os prótons, e
tem um excesso de 2 cargas positivas. Então, se eu tenho um excesso de 2 cargas positivas, eu tenho novamente 10 elétrons, tá? Se eles ambos têm 10 elétrons, eles são ambos isoeletrônicos. Então, essa primeira afirmativa aqui está certa. Segunda afirmativa, eles são isótonos. Como eu determino o número de nêutrons para saber se eles são isótonos? É só lembrar que massa é igual a prótons mais nêutrons. Minha massa nesse meu átomo de sódio é 23. Eu tenho 11 prótons. Então, meu número de nêutrons vai ser igual a 12. Nesse meu exemplo do magnésio, a massa é igual a prótons mais nêutrons. Massa aqui agora é 24. Eu tenho 12 prótons. Quantos nêutrons eu tenho? Eu vou ter 12 nêutrons também. Então, eles são isótonos também, tá? Então, eles são isoeletrônicos e são isótonos, alternativa letra B. Tá bem, pessoal? Então, é dessa maneira que pode ser cobrado para vocês nas provas. Espero que vocês tenham realmente compreendido e tirado essa dúvida que muita gente tem sobre semelhança atômica. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder com o maior carinho possível. A nossa ideia aqui é fazer você ser aprovado no curso dos seus sonhos. Valeu!